Dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, trataremos agora do anexo 13, cujo título é Projeto Italiano. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode, por favor, relatar. Doutora, esse é um relato só sobre uma coisa que eu ouvi lá na Odebrecht, porque com o tempo, eu ia tantas vezes na Odebrecht conversar com esse Fernando Migliaccio para tratar desses pagamentos todos, porque ele operacionalizava todos que fossem feitos no Brasil. E também as transferências, às vezes era com ele que eu falava. Então eu acabei me tornando próxima, amiga. Não chegava a ser amiga de social, de sair, mas era próxima dele. A gente conversava, brincava nessas reuniões que eu estava com ele lá. Em alguns, eu já ouvi isso várias vezes. Então assim, eu vou contar que uma das vezes eu ouvi ele falando com o Hilberto na sala. Falou alguma coisa assim, e aí, o italiano, já tá, como é que tá o negócio italiano? Aí o Hilberto deu uma coisa assim, temos que ver aí, hein, porque o italiano já estourou a cota dele esse ano, já tá passando cota. Aí ele falou, você que diz, o que é que eu faço? Não, resolva aí. Eu falei, quem é italiano? Ele falou, posso. É assim que ele é chamado aqui. Ele é chamado de italiano, por todos nós, do Odebrecht, o pessoal E ele me contou que... Aí, ele, nessa conversa, ou em outras várias, que ele contava que Palocci que eles tinham um acerto lá, e que Palocci conversava com o Marcelo sempre, no início de cada ano, e que eles acertavam um valor de uma conta, um valor para ser usado por Palocci para ajudar em diversas campanhas, o que ele quisesse, que ele usava como ele queria. Então, deste valor é que saía o nosso dinheiro, desse valor, os nossos pagamentos, desse valor saía pagamento para várias pessoas que Palocci orientava que ele ia usar deste valor. Então, por isso que uma vez o Hilberto, dessa vez que eu falei que eu escutei o Hilberto falando, italiano já estourou a cota, como é que a gente vai fazer? Tá pagando quanto aí? Tem que ver isso aí com ele. Aí o Fernando falou, mas eu não sou eu que resolvo isso, como é que eu faço? Não, paga, depois a gente resolve. Então foi daí que eu descobri que italiano era Palocci. E numa das vezes, vale contar porque está aqui, mas hoje em dia eu já sei que eles disseram isso, quer dizer, não confirmaram isso que eu vou dizer, mas eu ouvi isso do Migliaccio. Eu estava numa mesa assim, como aqui, conversando com ele, e eu vi escrito assim aqui em cima, bem grande, feira, não vou riscar não, feira. E aí um monte de anotação que eu não vi. Aí eu falei, o que é feira? Aí ele fez assim, isso aqui é que a gente tem diversos apelidos, jeitos de falar das coisas. Feira é uma modalidade de pagamento. Então assim, toda vez que é campanha presidencial é via feira. Isso ele disse pra mim. Então quando é campanha de deputado, que a gente ajuda muito, já tem outra modalidade. Eu não sei se ele quis me esconder que era eu que eles chamavam de feira, porque depois eu soube que ele falou lá e a Maria Lúcia falou que eu era feira, né, que era o meu apelido lá. Não sabia. Pra mim ele disse isso. Talvez ele não quisesse que eu soubesse do apelido que eu tinha lá dentro, entendeu? E por que você acha que tinha esse apelido feira? Não, eu não sabia que eu tinha esse apelido feira, me foi dito quando eu fui presa. Mas por que você acha que eles atribuíram a vocês? Não sei, não tenho ideia por que eu era feira. Não sei, talvez porque o nome de João é Santana, aí tem Feira de Santana, que é a cidade de Salvador, da Bahia, eu não sei. O João Santana é da onde? Tucano, cidadezinha lá do sertão baiano. Então, alguma vez vocês comentaram alguma coisa de Feira de Santana? Não, inclusive eu sou de Feira de Santana e ninguém sabia. Eu nasci em feira, só nasci. Mas... Será que eles não sabiam disso? Não sabia. Como é que eles não sabiam onde é que eu nasci? Eu não sei. Eu sempre, isso já na PF, quando eu estava aqui, que comecei a burburinho, você é feira, eu lembrei disso, eu falei, gente, isso não é verdade, eles estão indo por um caminho errado, não é um apelido de ninguém. Lembrei que Fernando me contou isso, assim mesmo, aqui, um lugar assim, que eu olhei e falei, é o que é feira? Isso a gente já tinha uma intimidade, a gente tomava café junto em outros lugares, eu encontrava com ele. Ele me contou essa história, que feira é um nome de um título que a gente dá a determinada modalidade. Ele mentiu. Eu acredito que sim, porque já que depois, eu soube que eu li que tanto a Maria Lúcia quanto o próprio Fernando parece que confirmou que feira era o apelido de João. Não era nem meu, era de João, né? Aí vai a verdade, eu não sei, doutora. A senhora conhece, a senhora já deve ter visto a planilha italiana. Aquela que saiu nos jornais. Sim, estão sendo denúncia, sim. Nessa planilha há diversas anotações de pagamento via feira, via feira, né? Tem escrito via feira. Pagamento no exterior, fora. Esses pagamentos são pagamento, campanha municipal,
Ah, sim, tem. Sobre esses Haddad, pagamentos, é isso que eu gostaria. Deve Com ser. referência à feira. Isso são referentes à senhora? Então, aquela, por exemplo, a planilha tem uma planilha que aparece, que a Maria Lúcia fala que eu recebi 24 milhões, algo assim, né? Em 2014. Eu estou contando agora o que eu recebi em 2014, eu não tenho a altura do campeonato que eu cheguei da minha vida, que é estar aqui contando tudo isso. Eu não tenho porque dizer se é 10, 15, mentir se foi 15 ou se foi 20, não muda nada a minha situação. Entendeu? Então não teria porque mentir, eu não recebi 24 milhões. Se ele disser que pagaram pra mim, pagaram pra alguém, não pagaram pra mim. Enfim. Mas porque pra mim não muda nada. Em 2014 você recebeu quanto? Da Odebrecht eu recebi 10 milhões em dinheiro no Brasil. Fora o dinheiro que eles pagaram do Panamá lá fora. E é isso que eu relatei. Então, assim, acredito que devia ser realmente o nosso apelido lá dentro hoje em dia. E essas planilhas, quando ele fala planilha municipal, tinha uma, deve ser a campanha do Haddad que eles pagaram, ou a do Aí eu Patus. precisaria realmente interromper para mostrar para a senhora a planilha, porque aí para a senhora reconhecer os valores que... Tá, vamos ver. Eu só sei que essa que eu vi... Porque está individualizado por ano, então eu teria que imprimir a planilha. Tá bom. Enquanto isso eu posso continuar? Pode fazer, se quiser fazer porque tá. pode fazer. Eu boto aqui qualquer coisa se precisar. Com relação à questão do... O Hilberto trabalhava onde? O Hilberto ficava... trabalhava na Bahia, parece. Ele era Onde é que você se encontrava com ele? Em São Paulo. Sempre no escritório da Odebrecht. Quando eu encontrava o Hilberto, como eu digo, era sempre... Hilberto era sempre um encontro para falar, como você já sabe, já sei, o valor vai ser tanto, já me avisaram. O Hilberto disse, tá, então vá agora com o Fernando, tá tudo certo. Mas okay. A sede onde o Hilberto trabalhava não era em São Paulo? Não, o Hilberto trabalhava, eu sabia que ele ficava em Salvador. Você sabia qual é o setor que o Hilberto trabalhava? Não. Sabia que ele era um diretor da Odebrecht, agora de que área? Não sei. Eu imaginava a área financeira, né, porque ele cuidava de toda essa parte de pagamentos. Com relação a... Você sabia que o Hilberto cuidava de pagamentos? Sabia que ele falava fazer pagamentos para outras pessoas também? Vou cometer uma... Bom, estamos aqui, eu tenho que falar. Não o Hilberto, mas algumas vezes o Fernando já comentou de outros pagamentos para outras pessoas de campanha comigo. Assim, nessa... Mas quem seria as pessoas políticos? Não, é marqueteiro. Marqueteiro também. Duda Mendonça, ele comentou comigo. Ele falou, seu amigo tá vindo aí mais tarde. Eu falei, meu amigo, quem é? Duda. Aí eu, tá. Achei até meio indiscreto da parte dele, fiquei meio assim, porque se ele faz isso com o outro, fazia comigo também, né? Ele comentava do Duda pra mim, é porque poderia comentar com outra pessoa, com o próprio Duda de mim. Então, assim, eu já ouvi esse tipo de conversa, de que eles pagavam outras pessoas também, não... Aí ele falou, ele recebe, a gente está ajudando também, acho que esse ano foi a campanha, se eu não me engano, foi a campanha do Scarpa, o prefeito que... Foi qual ano conversa. Que o Fernando comentou isso com você? Eu acho, doutora, não tenho certeza, que foi no ano de 2012. Teve esse comentário que o Duda ia lá, porque ele falou assim, seu amigo vem aqui mais tarde. E o Fernando trabalhava onde? São Paulo. Ele ficava em São Paulo. Ele é paulista, inclusive, não é baiano, uns poucos, o Odebrecht até baiano, dizem. Mas o André Rabelo é baiano, o Ernesto Baiás, que eu contei todos os diretores. O Fernando é paulista. Trabalhava em São Paulo, nesse prédio da Odebrecht lá. Certo. Da Marginal Pinheiros. Ok. Nesse momento vai ser apresentado a planilha. Planilha italiana. Eu vou apresentar para a senhora a planilha italiana, que há diversas referências à feira. Ela está onde, essa planilha? Ela foi apreendida no curso de Operação Lava Jato, consta da denúncia, na verdade, de todas as denúncias, de 2 denúncias oferecidas contra a Mônica Moura, então, na verdade, já é de conhecimento. Aqui, na verdade, existem essas... 2008, essa apontação e esse apontamento aqui, esse registro, evento 2008, eleições municipais via feira. Existiu em 2008, como eu contei, eles pagaram 2 campanhas. A da Gleice, que foi aquela dívida que ficou, e a da Marta. Certo, 18 milhões Agora, de o valor eu tenho que ver, esse valor aqui eu não estou confirmando que foi 18 milhões, eu tenho que fazer a conta do que eu disse aqui, que agora eu não consigo lembrar exatamente. Certo. Evento El Salvador, ok. Evento El Salvador,
pagaram corresponde à realmente. senhora. Eu vou contar no isso? próximo, eu tenho um anexo aqui contando Certo, isso. mas corresponde à senhora se via feira. Corresponde. Esse valor também, 5.300.000, é isso? Também. Que era, na época era em dólar, foi 3 milhões de dólares, foi o custo da campanha toda, inclusive. 3 milhões de dólares. Além disso, consta aqui também na planilha italiano. Feira. Aqui no ano de 2011, feira atendido 3 milhões e meio de fevereiro a maio de 2011, saldo de evento 10 milhões. O valor, mais uma vez, eu não confirmo, não por dizer que está errado ou está certo, mas porque eu preciso verificar nas minhas. Mas isso aqui, eu acredito que seja o que eu contei da campanha de 2010, que eles pagaram também a campanha da Dilma em 2010, portanto, então, isso, que eles pagaram em 2011, né? Saldo do evento. Então eu confirmo, só não o valor, eu tenho que olhar para dizer se realmente é esse o valor que eu recebi com as minhas contas aqui. Certo. Programa UH. Não, esse não é comigo, não é eu não. É esse aqui. Pagamento fora 10 milhões. Então 10 milhões. Isso deve ser referente àquela que eu falei, a dívida a dívida não, a então, parte que eles sempre pagavam no ano seguinte, lembra que eles sempre pagavam no ano seguinte que eu contei? Então corresponde, como sempre, o valor tem que ser verificado por mim. Tá certo. Corresponde à senhora, então? Corresponde. Não é 10 milhões de reais, né? É tudo em real aqui. Aqui no caso são 10 milhões de dólares. Que dá 16 milhões de reais. Vou verificar, não estou dizendo sim nem não. Provavelmente o câmbio dá. Eu estou confirmando o recebimento. Em 2011 eu recebi a campanha de 2010. Muita coisa fora realmente, então por isso entra em dólar. Mas o valor de 10 milhões de dólares eu não reconheço. Tá, a senhora vai verificar, eu vou verificar. Então, inclusive é fácil porque eu tenho status do banco, né? Que a senhora verifique se o que for, a senhora então certifique e faça uma declaração do que foi. Né, para que fique em complemento a esse depoimento que a senhora está prestando aqui. E só para complementar, dizer para a senhora que é fácil verificar a verdade dos fatos, porque é assim, porque quando tem aqui, pagamento fora, né? Isso quer dizer que é na conta da Suíça. Então é só a gente pegar meu extrato e ver se é esse o valor mesmo, 10 milhões de dólares. Eu não me lembro desse valor, é muito alto para o que foi pago por eles em 2011. Mas enfim, vamos olhar, né? Mas verificar. Isso é 2011? Não. 2011 aqui, é 2011. Eles dizem que, ela diz que aqui na planilha dela que me pagou 10 milhões de dólares em 2011. Me pagou realmente uma quantia, mas eu tenho que verificar a quantia. Esse balanço por ano, a gente fez esse balanço por ano, eu vou mandar. Eu tenho até uma entregar. tabelinha feita. Sim, estudar de a gente já apresentou, inclusive. Tá certo. E a questão todos esses valores estão relacionados à planilha italiana. Pergunta que eu faço à senhora, esses valores que estão aqui referidos, que a senhora confirmou, eles foram recebidos por meio por intervenção, por orientação, por meio do senhor Antônio Palocci? Sim. Todos. Até, como eu disse, até 2012, Palocci era com ele que era meu interlocutor para todas as campanhas. Só em 2014 é que ele não estava mais. Certo. Então, e a campanha de 2009 foi ajudada eles pagaram, a Odebrecht pagou o nosso trabalho em El Salvador, na eleição do presidente Funes. Então tá certo. Eu vou anexar essa aqui, foi impressa da denúncia para mostrar para a senhora, então vai ser juntada, a planilha italiana, consta da página 38 da denúncia, que a senhora foi acusada juntamente com o senhor Antônio Palocci. Então só repetindo, eu confirmo todos os eventos, só não confirmo os valores totais até que eu possa fazer a planilha que eu falei para a senhora que eu vou fazer e entregar com os meus... Já fez, já disponibilizou e a defesa já tem conhecimento disso. Ok. Ótimo. Porque tem prova de corroboração? Essa coisa fala? Não, porque é mais ela... É uma conversa, né? É difícil. Agora, mesmo assim, eu anotei o que aqui? Não. É minha agenda que eu digo quando eu boto encontrar, é Fernando Migliatti, uma coisa assim. Só pra Né? mostrar... Eu botava tanto ele que podia ser qualquer coisa. Em alguma vez que a senhora foi lá para receber o valor, que a senhora falou que entrou em contato com o Fernando Migliatti, ou que a senhora fez essa referência que o italiano já tinha estourado a cota, foi necessário fazer
Por que houve esse comentário? Foi necessário algum complemento? O que foi? Não. Era em relação a um pagamento que não eles... tinha sido autorizado? O que aconteceu? Parecia que não ia ser autorizado quando o Gilberto entrou na sala falando isso. Que não ia autorizar aquela meu... Que já estava negociado, né? Já estava desde o início, como eu falo, sempre era... Mas quando ele está falando, pô, mas peraí, o italiano já estourou a cota dele, como é que vai fazer esse negócio? Aí falando, e aí? Você está dizendo, faço o quê? Não, vamos pagar, paga ele, depois eu resolvo. Agora depois eu resolvo, imagino que era ele e Palocci e Marcelo, ou Palocci e Huberto, não sei, que, sei lá, e nessa tava ocasião, eu escutei essa frase assim meio que... E nessa ocasião em que a senhora teve a impressão de que não seria autorizado, a senhora tinha sido orientada a ir lá pelo Antônio Palocci. E já tinha conversado com o Huberto, já estava na segunda fase, que é a fase de Fernando me pagando. Ele falou, o italiano tá demais, o italiano tá gastando demais, pagou a cota, mas assim. Mas pagou ainda assim? Pagou ainda assim, pagou ainda assim. E só complementando, nas conversas com o Migliatti, algumas vezes ele falava que o Palocci que eles tinham uma conta só, entendeu? É isso que eu já contei. Ele pagava várias coisas. Ok, mais alguma coisa, doutora Lau? Não. Doutor Juliano? Satisfeito. Mônica? Não, tudo ok. Encerrando então, termo de colaboração número 13.